Passei horas a tentar arranjar uma forma de acoplar a câmara de pressurização de uma tenda a uma das câmaras de pressurização do REB, que dispõe de 3. Estaria disposto a consagrar 2 às tendas. Consegui-lo teria sido excelente. O mais frustrante é que as câmaras de pressurização das tendas podem ser acopladas a outras câmaras de pressurização, no caso de termos lá dentro pessoas feridas, ou se não houver fatos espaciais que cheguem. Temos de extraí-las sem as expor à atmosfera de Marte. Mas as tendas foram concebidas para que os nossos companheiros de tripulação possam vir salvar-nos num veículo de superfície. As câmaras de pressurização do REB são bastante maiores e completamente diferentes das dos veículos de superfície. Se pensarmos bem no assunto, a verdade é que não há nenhuma razão para acoplar uma tenda ao REB. A menos que tenhamos ficado sozinhos em Marte, com toda a gente convencida de que morremos, e que estejamos numa corrida desesperada contra o tempo e contra os elementos naturais para nos mantermos vivos. Mas enfim, tirando esse caso extremo, não há nenhuma outra boa razão. Por fim, resolvi aceitar aquele revés e pronto, perderia algum ar de cada vez que entrasse ou saísse de uma tenda. As boas notícias são que cada tenda tem do lado de fora uma válvula para introduzir ar. Lembrem-se de que estamos a falar de abrigos de emergência. Os ocupantes podem precisar de ar, que poderá ser fornecido por um veículo de superfície, bastando fazer uma ligação de ar. Na prática, enfiar-lhe um tubo que nivela a pressão de ar no interior da tenda com a do veículo da superfície. O REB e os veículos de superfície usam válvulas e tubos de medida única, pelo que pude ligar as tendas diretamente ao REB. Isso repor automaticamente o ar que eu perder a cada entrada ou saída. Aquilo a que o pessoal da NASA chama ingressos e egressos. A NASA não estava a dormir quando projetou estas tendas de emergência. Mal carreguei no botão de emergência do veículo de superfície, ouviu-se um sopro de fazer estalar os tímpanos, e em apenas 2 segundos a tenda armou-se acoplada à câmara de pressurização do veículo. Fechei a câmara de pressurização do lado do veículo e fiquei com uma bela tenda isolada. Atarrachar a mangueira de nivelamento da pressão do ar foi canja. Por uma vez estou a usar o equipamento tal como foi concebido para ser usado. E então, depois de umas quantas passagens pela câmara de pressurização, com a perda de ar a ser automaticamente compensada pelo REB, coloquei a areia lá dentro. Repeti todo o processo para a outra tenda. Foi tudo bastante fácil. Suspiro. Falta água. No liceu costumava jogar muito às masmorras e dragões. Talvez ainda não tenham adivinhado que este botânico e engenheiro mecânico era um bocado rato de biblioteca no secundário. Mas era. No jogo eu era sempre um clérigo. Um dos feitiços à minha disposição era criar água. Sempre achei esse feitiço muito estúpido e nunca o usei, mas agora dava tudo para o poder usar na vida real. Enfim, esse problema fica para amanhã. Esta noite vou regressar ao Three's Company. Ontem à noite fiquei a meio do episódio em que o Sir Roper presenciou uma coisa e analisou-a fora do contexto. Entrada de registro Sol 30. Tenho um plano estupidamente perigoso para conseguir a água de que preciso. E quando digo perigoso, quero mesmo dizer perigoso. Mas não tenho grande escolha. Esgotaram-se-me as ideias e daqui a poucos dias vou ter de fazer uma nova duplicação de Sol. Quando fizer isso pela última vez, estarei a duplicar todo o Sol que trouxe para o REB. Se não o regar primeiro, morrerá. Aqui em Marte não há muita água. Há gelo nos polos, mas isso fica demasiado longe. Se quero água, vou ter de a fabricar do zero. Felizmente sei a receita. Pega-se em hidrogênio, junta-se-lhe oxigênio e deita-se fogo.
Vamos por partes. Vou começar pelo oxigênio. Tenho uma reserva considerável de O2, mas não o suficiente para fazer 250 litros de água. 2 tanques de alta pressão arrumados numa das extremidades do interior do REB são tudo o que tenho à disposição, mais o ar cá dentro, claro. Cada um contém 25 litros de O2 líquido. Visto que está equipado com oxigenador para nivelar a atmosfera, o REB só utiliza essa reserva em caso de emergência. Os tanques de O2 estão aqui para fornecer oxigênio aos fatos espaciais e aos veículos de superfície. Seja como for, o oxigênio de reserva apenas daria para fazer 100 litros de água. 50 litros de O2 dão 100 litros de moléculas, cada uma só com um O. Isso significaria que já não poderia fazer AEV nem disporia de uma reserva de emergência, além de que me forneceria menos de metade da água de que preciso. Nem pensar, mas arranjar oxigênio em Marte é mais fácil do que se julga. A atmosfera é 95% CO2. E dá-se o caso de eu ter uma máquina cuja única função é separar o oxigênio do CO2. E viva o oxigenador! Um problema, a atmosfera é muito rarefeita. Tem menos de 1% de pressão da atmosfera terrestre, por isso é difícil de recolher. Trazer ar do exterior para o interior é quase impossível. A única função do REB é precisamente evitar que isso aconteça. A quantidade mínima de atmosfera de Marte que cá entra quando eu uso uma câmara de pressurização é risível. É aqui que entra o transformador de combustível do VSM. Os meus colegas de equipa levaram o VSM há semanas, mas a parte de baixo ficou para trás. A NASA não tem o hábito de colocar em órbita pesos desnecessários. O trem de aterragem, a rampa de entrada e o transformador de combustível ainda cá estão. Lembram-se de como o VSM fabricou o seu próprio combustível com a ajuda da atmosfera de Marte? Para isso, o primeiro passo é recolher CO2 e armazená-lo num tanque de alta pressão, ligando o transformador de combustível à alimentação elétrica do REB. Terei a cada hora meio litro de CO2 líquido, pelo tempo que quiser. Ao fim de 10 sóis estarão disponíveis 125 litros de CO2. Passando-os pelo oxigenador, ficarei com 125 litros de O2. Isso chega para fazer 250 litros de água. Portanto, já tenho um plano para obter o oxigênio. Com o hidrogênio, o caso é um pouco mais complicado. Pus a hipótese de usar as baterias a hidrogênio, mas fazem-me falta para ter eletricidade durante a noite. Caso contrário, o REB arrefecera muito. Podia agasalhar-me mais, mas o frio daria cabo das colheitas, e seja como for, cada bateria tem apenas uma pequena quantidade de H2. Não compensa sacrificar a sua utilidade para um ganho tão pequeno. Se alguma vantagem tenho, é a de a eletricidade não constituir problema, e não quero perdê-la. Por isso, vou ter de pensar noutra solução. Já falei várias vezes no VSM, mas agora quero falar no VDM. Durante os 23 minutos mais assustadores da minha vida, eu e 4 dos meus companheiros de tripulação esforçámos-nos por não nos borrarmos todos enquanto o Martinez fazia o VDM pousar na superfície do planeta. Foi como estar dentro de uma máquina de secar roupa. Primeiro, afastámos-nos da Hermes e reduzimos a nossa velocidade orbital de maneira a podermos começar a descer com a orientação correta. Estava tudo a acontecer sem sobressaltos até que atingimos a atmosfera. Se pensam que a turbulência pode ser puxada num avião a 720 km/h, imaginem como não será a 28.000 km/h. Vários paraquedas estratégicos colocados na fuselagem abriram-se, de forma automática para abrandarem a queda.
e depois o Martinez pilotou manualmente o VDM até ao Sol, usando os propulsores para uma descida lenta e controlando a deslocação lateral do modelo. Passaram anos a treinar esta manobra e saiu-se extraordinariamente bem. Ultrapassou todas as expectativas plausíveis quanto a aterragens, deixando-nos apenas 9 metros do alvo, uma proeza incrível. Obrigado, Martinez. É possível que me tenhas salvado a vida. Não por teres feito uma aterragem perfeita, mas por todo o combustível que poupaste. Centenas de litros de hidrazina intacta. Cada molécula de hidrazina tem 4 átomos de hidrogênio. Portanto, cada litro de hidrazina possui hidrogênio suficiente para 2 litros de água. Hoje fiz uma curta AEV para verificar. Sobraram 292 litros de combustível nos depósitos do VDM. Isso dá para fazer quase 600 litros de água, muito mais do que eu preciso. Há apenas um senão: separar o hidrogênio da hidrazina. É como dizer. É assim que os foguetes espaciais funcionam. As coisas ficam muito mais quentes e perigosas. Se fizer isso numa atmosfera de oxigênio, o hidrogênio aquecido e acabado de libertar explodirá. No fim, terei H2O, até fartar, mas estarei demasiado morto para aproveitar. No fundo, a hidrazina é bastante simples. Os alemães já a usaram na Segunda Guerra Mundial, como combustível para o lançamento de caças com impulso auxiliar de foguetes, e ocasionalmente até acabavam mortos por causa disso.